Saúde, poderosa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos ficar com a oração do diácono Edmar nessa noite. Toda a igreja diz: eu concordo. Amém. Diz a palavra do Senhor que 2 ou 3 concordam, tudo que é ligado na terra também será ligado no céu. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Já vimos Deus falar conosco neste lugar, né? Glória a Deus. Precisava nem ministrar nada, só o que Deus fez sobre este lugar já dá para ter convertido metade do Bela Vista. Amém? Se eu sou sincero, não é porque eu aceitei Jesus, não. Se eu não tivesse aceitado Jesus, tivesse aí embaixo e não tivesse aceitado Jesus, só no testemunho da irmã Luz, hoje eu tinha levantado a minha mão. Sem brincadeira nenhuma. Sem brincadeira nenhuma. Só nesse testemunho eu tinha levantado a mão e aceitado Jesus Cristo, né? Porque é um testemunho tremendo, fiel e verdadeiro. Amém? E você que está embaixo, tem a oportunidade nessa noite. Depois eu vou estar fazendo o apelo. Eu senti no coração, né? Faça como a irmã fez. Se atire nos pés do Senhor. Assim como Deus fez para a vida dela, também vai fazer na sua e na nossa, no nome de Jesus. Amém? Abra a tua Bíblia, 2 Crônicas, capítulo 32. 2 Crônicas, capítulo de número 32, verso de número 13 a seguir. Amém? 2 Crônicas 32, 13 a seguir. Desde que eu fui escalado para pregar, o Senhor não tinha me dado nenhuma mensagem para o dia de hoje. E minha esposa estava entrando numa parte de indagar, de perguntas, de coisas que aquilo veio arder ao meu coração. Ela veio dizendo assim uma coisa, como a irmã Rose colocou aqui no testemunho final, quando ela disse assim: se vocês, meus filhos, né, não esquecer aquilo que Deus fez pela sua vida. Por que muitas pessoas hoje têm esquecido aquilo que Deus fez para ele lá atrás, né? O nome disso chama legado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E é em cima disso que eu quero estar ministrando a palavra do Senhor. Espero que Deus fale ao seu coração no nome do Senhor Jesus. 2 Crônicas 32, 13 diz assim: não sabeis vós que o teu e o meu pai fizeram todos com os povos da terra? Porventura puderam de alguma maneira os deuses das nações daquela terra livrar a sua terra da minha mão? Qual é todos os teus deuses daquelas nações que meus pais destruíram, que pôde livrar o seu povo da minha mão, para que o nosso Deus vos possa livrar da minha mão? Agora, pois, não vos engane, Ezequias, nem vos incite assim, nem lhe dê crédito, porque nenhum Deus da nação alguma, nem reino algum, pode livrar o seu povo das minhas mãos, nem das mãos dos meus pais, quanto menos vos pôde livrar do Deus das minhas mãos. 21 para adiantar. Então o Senhor enviou quanto anjo? Um exército? Quanto anjo? Encha o pulmão, né? Puxa o diafragma. Deus enviou um que destruiu todos os varões valentes e os príncipes e chefes dos arraiais, o rei da Síria, e se tornou vergonha ao rosto na terra. E entrando na casa de Deus, com letra minúscula, os mesmos se desceram dele e mataram ali a espada. Assim livrou o Senhor Ezequias e os moradores de Jerusalém da mão de rei da e da mão de todos e de todos os lados o guiou. Amém? Podem assentar, glorificando e bendizendo o nome do Senhor Jesus. Amém? Hoje eu quero trazer algo a respeito de legado. Aquilo que o Senhor fez
e que eu vou passar para a minha posteridade, ou para a minha descendência. Vou trazer aqui para vocês um legado bem sucedido, um legado que nunca aconteceu e um legado que o Senhor mudou a história. Primeiro, um legado bem sucedido. Todo mundo sabe, todo mundo conhece qual foi o legado mais bem sucedido da Bíblia. O legado de Moisés para quem? Quem foi o sucessor de Moisés? Como é que é o nome da filha da irmã Rose, lá do filho da irmã Rose? Josué. Esse foi o legado mais bem sucedido, porque Moisés instruía Josué, ainda garoto, andar nos caminhos de quem? Do Fernando? Nos caminhos do Senhor. E assim Josué cresceu vendo milagres e maravilhas que o Senhor houvera feito no meio do povo de Israel. Assim como a morte de Moisés incumbe a Josué guiar o povo à terra de Canaã. Muito bem. Há uma terra que mana leite e mel. Isso aí. Essa é a história. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Este é um legado bem sucedido. Vocês comeram hoje? Tomaram café? Me ajuda a pregar. Este é um legado bem? Isso. Muito bem. Louvado seja o nome do Senhor. Um legado que nunca aconteceu. Que legado é esse? Elias. Quem foi o sucessor de Elias? Eliseu. Aparentemente um legado bem sucedido. Mas e o sucessor de Eliseu? Quem seria? Geazi. Geazi seria o sucessor de Eliseu. Ou Geazi, como que, né? Esse foi um legado que não aconteceu. Porque vendo Geazi, o que Deus fez na vida de Elias e de Eliseu, mesmo assim ele se curvou à ganância. A ganância fez o quê? Com que ele se afastasse do seu legado, da sua responsabilidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui na igreja também, o pastor Sebastião construiu uma história. E o pastor Luciano vai receber o legado. E vai dar continuidade à história. Isso aí, muito bem. Dar continuidade à história. Vamos. Então, um legado bem sucedido, um legado que nunca aconteceu, mas Deus sempre dava um jeito de resolver os problemas de Israel. Israel sempre, Deus fazia uma coisa para Israel e Israel esquecia daquilo que o Senhor houvera feito, mediante a uma nova geração. Pois essa nova geração não sabia o que Deus tinha feito para Israel. Porque como ouvirão se não há quem pregue? Como Deus vai se manifestar a alguém se alguém não vos ensinar? Ou não mostrar o que Deus fez na sua vida? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Gabriel está vindo aqui, vai receber o meu legado. Eu tenho que passar para ele que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó mudou a minha história e a história da família dos meus pais. Ele tem que entender que nós não nascemos no mar de rosas. Para que quando Deus abençoar o ministério dele, ele não
este legado e outras pessoas não têm levado esse legado à frente. Por quê? Porque o mundo e suas concupiscências, o pecado e seus ardis, têm destruído histórias e pessoas que deveriam ter comunhão com Deus. Deus, o Todo-Poderoso, esse que muda a história, esse Deus maravilhoso, esse Deus que cura, salva, liberta, batiza, transforma, manda para o inferno, esse Deus Todo-Poderoso tem que ser falado, tem que ser pregado, tem que ser ouvido, tem que ser adorado no meio do povo de Deus. Porque o povo está deixando de adorar a Deus para adorar a criatura. Aí está o perigo do grande legado que o Senhor colocou. Bem, vou eu agora para o texto que eu li. O legado que Deus mudou. Bem, tomar minha água, né? Aleluia. Pode dar glória a Deus, né? Dar glória a Deus não é pecado, não. Amém? Dar glória a Deus não é pecado. Pecado é adulterar, se prostituir, roubar, matar. Isso é pecado. Pode dar glória a Deus e aleluia não é, não. Amém? Pode glorificar o nome do Senhor. Amém? Tendo o Senhor agora mudado a história, o Senhor entra na história dos reis de Israel, aonde existia um homem chamado Ezequias, filho de Acás. Pensa no homem que fez muita besteira diante do povo de Israel. O nome desse cara se chama Acás. Acás fez tudo que era mal diante dos olhos do Senhor. E o pai de Senaqueribe deu um porrete, deu uma coça em Acás, pai de Ezequias. Passado-se o tempo, passa-se o legado. O bastão é trocado e é passado de mão. Daí, o que acontece? Ezequias é um homem que recebe um legado ruim para administrar. Ele pega Israel toda destruída. E Senaqueribe pega de seu pai um legado de vitória. Olha a diferença. O filho das trevas sendo mais abençoado que o filho da luz. A culpa é de quem? É de Deus? De quem é a culpa? A culpa foi de Acás, que não instruiu o seu filho a andar no caminho do Senhor. Acás fez tudo que era mal diante dos olhos do Senhor. Então, o que acontece? Ezequias, na idade de 25 anos, começa a reinar sobre Israel. E Senaqueribe, rei da Assíria, sugava todos os recursos que Israel conseguia, pois pensa o que o pai de Ezequias fez. Ele pegou tudo o que é do Senhor e entregou para o pai de Senaqueribe.
Então Ezequias assume Israel da seguinte maneira: Israel está sem dinheiro, está quebrado. Quando Senaqueribe manda a carta pedindo mais dinheiro e sugando as forças de Israel, o que Ezequias faz? Pega o que ainda restava no templo e manda para Senaqueribe. Só que chega uma hora em que o homem tem que dar um basta na sua história. Vai viver a história do derrotado quem quiser ser derrotado. Como o pastor Luciano falou, Deus nos chamou para ser vencedor. Para ser o quê? Mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Então vive história de derrotado quem quer ser derrotado. A sua escolha que muda. O que você escolhe que vai definir o seu futuro. Aquilo que você decidir aqui hoje que vai decidir a sua história. Ou quando você aceitou Jesus, você segue uma trajetória até chegar no grande dia em que o Filho do Homem virá sobre as nuvens para buscar a tua igreja. Bem, então Senaqueribe era um homem que estava acostumado a ver o seu pai derrotar o pai de Ezequias. Então o que ele pensou? Vou eu então arrebentar também Ezequias. Se meu pai ganhou dele, eu também vou ganhar. Está no papo. Porque ele tinha em sua consciência o que? Eu sou um vencedor. E ele achava que Ezequias ia ter pensamento de derrotado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, Ezequias assume o reino e resolve uma coisa: a partir de hoje, a minha história vai mudar. Recebe isso como palavra profética para a tua vida. Chega de ser um derrotado. A partir de hoje, Deus muda a tua história. Recebe no nome do Senhor. Quando os meus pais levantaram a mão e aceitaram a Jesus, Deus mudou a história da vida deles. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito é o nome do Santo do Senhor. E Ezequias agora fala: basta, chega. Mas todo recomeço ou todo começo tem dificuldades. Veja bem, Israel estava sem dinheiro e agora se desligou da Síria. Agora Israel tem que pagar imposto para a Síria. É como se a cidade perto aqui, apadrinhada Colatina, resolvesse afastar de Colatina. Então Israel resolveu se afastar da Síria. E Senaqueribe ficou furiosíssimo com isso, porque a maior riqueza da Síria partia de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o que ele fez? Enviou uma carta para Ezequias falando: Ezequias, é o seguinte, o meu pai destruiu e deu uma coça no seu pai. Sabe o que eu vou fazer com você? A mesma coisa. Vou eu te arrebentar. É o seguinte, eu quero tudo o que você tem aí. Pronto. Estava decretado a guerra entre Senaqueribe e contra Ezequias.
Só que o homem, quando decide seguir a Deus, ele não volta atrás naquilo que ele falou. Vou eu seguir com Deus. E Ezequias começa a restabelecer o culto com Deus. Por quê? Sabe o que seu pai fez? Ele pegou e começou a colocar ídolos no meio do povo de Israel. E o povo de Israel se curvava diante desses ídolos. Por isso que o pai do Senaqueribe arrebentava eles. Porque quando ele clamava a Deus, era um Deus pagão. Então o Deus Todo-Poderoso não estava na peleia, não estava na batalha. Mas quando Ezequias dobra o seu joelho e prostra um altar, e ele fala: vou eu restabelecer a minha intimidade com Deus. Deixa que os inimigos venham, porque estou eu debaixo das mãos de Deus. Bom, Ezequias já restabeleceu o culto com Deus. Fale quem quiser, porque eu estou agarrado com Deus. Vou passar o que passar, mas Deus está comigo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Só que Ezequias tinha um amigo chegado dele. O nome do cara se chamava Isaías. Por quê? A dobradinha espetacular de Deus. Um rei tem que ser precedido de um profeta. Todo rei que é precedido de um profeta recebe vitória. Por quê? O que o rei ortoga na terra, o profeta traz a presença de Deus. Aquilo que Deus determinou na vida dele. Ele chega e fala: Isaías, o negócio é o seguinte: o cerco apertou e nós vamos apanhar que nem pandeiro do samba. O que Isaías fez? Vamos orar. Ora aí, que eu vou mandar a carta novamente para Senaqueribe. Senaqueribe, é o seguinte: eu resolvi que não vou mais se prostrar diante dos seus trabalhos. Agora nós vamos andar diante do Senhor dos Exércitos. Senaqueribe começa a zombar. Mas esse Deus aí, quem é esse Deus para livrar vocês das minhas mãos? O grande erro de Senaqueribe estava aí. Enquanto ele está zombando de Ezequias e do povo de Israel, tá bacana. Mas ai daquele, horrenda coisa daquele que cair na mão do Deus vivo. Ele começou a afrontar o Deus de Israel. Só que ele esqueceu de uma coisa: que o Deus vivo de Israel estava coladinho com Ezequias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Agora Ezequias não levanta mais um culto a personalidade, a ídolos, mas o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, que tirou o seu povo da terra do Egito, o seu povo que Deus fez abrir o mar para o povo passar. Ezequias começa a lembrar: ei, o que Deus fez por Moisés, assim também fará por nós. O povo estava assim, numa incredulidade terrível. Sabe o que passava na cabeça do povo? Não vai acontecer nada. O Ezequias vai tomar uma coça e Senaqueribe vai nos colocar como escravo. Assim está
muito povo no tempo de hoje está abraçado com o pecado, sujo na lama e não quer se lavar em Jesus Cristo. Jesus Cristo, o Todo-Poderoso, Deus o Todo-Poderoso, está querendo mudar a história da tua vida. Se você largar o mundo de pecado e deixar você viver uma nova vida em Cristo Jesus. Foi isso que Ezequias fez. O meu pai errou, paciência, a Bíblia diz, ainda que o seu pai e a sua mãe te desamparem, eu, o Senhor, nunca te desampararei. Isso que Ezequias fez, não é meu que meu pai fez um monte de besteira, que vou eu fazer também. Aí ele foi consultar Isaías, Isaías está orando. Isaías, o que o Senhor falou aí? Seguinte, Ezequias, o rei falou assim, o seguinte, nós estamos no tempo de Oséias. Oséias é o mesmo Josué, sucessor de Moisés. Está lá, o que ele mandou falar? Ele falou assim, o seguinte, não pasme nem te espante, porque eu, Deus, estou contigo. Ezequias tomou posse da palavra do profeta. Creia nos profetas e prosperareis. Ezequias tomou posse da palavra do profeta e partiu. Então deixa Senaqueribe vir. Ezequias começou a lembrar o povo. Ei, povo, lembra o que Deus fez para os nossos pais, tirando eles da terra do Egito, atravessando o mar, mandando maná, enviando carne, dando vitória ao povo de Israel. Vocês lembram o que Deus fez pela sua vida? Você lembra o Deus que te curou? Você lembra o Deus que te libertou? Você lembra o que Deus que nunca te desamparou? Aleluia, Deus. E Senaqueribe vem babando, assim como o diabo faz, babando, bramindo como um leão, procurando a quem possa tragar. Joga carne. Leão gosta de carne. Quanto mais faz desejo da carne, mais força o leão parte para cima dele. Mas Ezequias estava no Espírito de Deus. E Senaqueribe veio para cima. Vamos dar um porrete neles e vai ser agora. Rodearam, cercaram Israel e mandaram falar: Ezequias, é o seguinte, ou se rende ou morre. A Bíblia diz que ao derredor estão os nossos inimigos, mas ao redor acampa os anjos do Senhor. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Louvado seja o nome do Senhor. Já estou finalizando. Então, Senaqueribe manda 185 mil homens. Quantos homens? 185 mil. Aparelhados com carros, cavalos, carruagem, preparados para a peleja. Mas o Deus a quem pertence a vingança diz: essa peleja não tereis que pelejar, porque o Deus Todo-Poderoso peleja por cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aquele povo cerca o povo de Israel. Aí, ele falando e zombando contra Deus.
Deus olha para Senaqueribe e fala: tu derrotaras alguém que nunca me conheceu. O pai de Ezequias nunca me conheceu. Ele conhecia o Deus de Baal. Ele adorava a serpente Neustá, aquela que Moisés fez de bronze no deserto. Mas o Senhor de Ezequias é aquele que abriu o mar para o povo de Israel passar, com os pés enxutos, e cantar do outro lado o hino da vitória. Esse é o Deus de Ezequias. Se esse é o seu Deus nessa noite, se você restabelece um culto a Deus, exalte o nome dele, adore o nome do Senhor. Eles partem para a peleja, e Deus envia quantos anjos? Um anjinho. Deus falou: olha a palavra se cumprindo. Ai daquele que tocar no meu ungido e maltratar os meus profetas. O Senhor pega um anjo e dá um porrete e derruba 185 homens. Um anjo destrói 185 mil homens. Essa é a glória de Deus. Aleluia. Sabe por que isso? Aquele que tem confiança em Deus e presta culto a Deus, Deus não desampara os servos seus. Deus jamais desamparará os servos seus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E as outras nações vinham trazer presentes para Ezequias, com medo do anjo, com medo de serem destruídos pelos anjos do Senhor. Louvado seja o nome glorioso do Senhor. E a história dos reis de Israel foi passando legado após legado. Veja, Ezequias restabeleceu o culto a Deus. Depois seu filho Manassés fez o que era mal aos olhos do Senhor, até poder novamente dobrar o joelho, orar e atrair novamente a presença de Deus. É um negócio.